Aliás, tu viste a cena da nova Branca de Neve? Que agora os anões não podem ser anões. Essa dos anões não podem ser. Não sei se estou a par. Um ator hétero não pode fazer um papel gay. Sim. Um ator branco não pode fazer um papel preto. Por exemplo, o Backlash. Mas essa do hetero não poder fazer um papel de gay é facilmente execuível. Se É o hétero ter os 10 carimbos. vou apanhar no cu 10 vezes, esta Que agora já semana, posso. e agora já posso. Se esse é o critério, Há alguém do estúdio que tem que te ver a levar no cu 10 vezes. e É agora para alguém, garantir. e agora alguém minimamente razoável que estivesse a ouvir isto, isto é impossível. Em Hollywood está toda a gente disposta a fazer tudo. Isto é Eu um sou gay mínimo. certificado. O quê? 10? Só 10. Disse este cenário na última conversa com o Helder Reitor. É só isto. Saías à rua e começavam a chover conas. O que é que tu farias? Vamos definir cona. No sentido mais genérico do termo. Todo o aparelho, vá. A cona... Ok. Tipo, imagina. Começava a chover, tipo Diogo Faro, não sei o quê, percebes? Ou seja, depende do ênfase que Ok. estás a dar à palavra. Estamos a falar de genitália. Sim, de genitália. Mas do aparato todo. Isto é uma cona. Não há dúvidas. Isto é uma cona. Nem sei. É uma situação muito, muito complicada. O Helder voltou para casa. Era o que eu ia para dizer. Imagina, nem é questão de voltar para casa, mas imagina, eu eventualmente havia de ter que voltar para casa. Chegava eu a casa e estava a minha esposa, tipo, que cheiro a cona é esse que tu trazes? Todo cheio de ranhocas, não sei o quê. Então, todo esse tempo estava a chover. Estava a chover cona, não é? Entrou dentro dos sapatos e o caralho, estás a descalçar, ainda cai uma cona lá dentro. Há uma cena... Tu abres o chapéu de chuva, aquilo bate e salta. Doom Patrol. Não sei se conheces. Super-heróis, não sei se é no final da primeira temporada, se na segunda. Eles entram para lá para um sítio qualquer, umas instalações quaisquer, uma manada de cus. E em Mas vez de com ser- pernas, Eu acho que é com pernas, salvo erro. Como se fosse uma prisão de alta segurança que há no X-Men, por exemplo. Só que era uma prisão dedicada a cus, de repente saem os cus todos. As conas caem do céu, ao cair depois aparecem de pernas e começam a ser uma espécie de humanoide. Isso é... pronto, menos mal. Imagina o que é, tu vais tu na boa, para mais que tu queres que é semi-careca, vais andar na boa e de repente quando começa a chover, o primeiro pingo, neste caso a primeira coisa, cai-te logo na cabeça e fica assim tipo ventosa, tipo esplaque. E assim, olha, Agora como é que tu tiras aquilo dali? posso nem sequer ponderar essa opção. Deixa estar. Sim, sim. Olha, assim pelo menos, olha, agora não me chove em cima. Mais 3 ou 4 tenho um chapéu. Também depende do tamanho da primeira, não é? Tu lembras-te daquela senhora que chegou a ser, não sei se ainda é, a presidente da Abraço? Era enorme a senhora. Se toda ela é enorme, o pipizão também deve ser uma coisa astronómica. Punha-me debaixo de uma árvore e aquilo ainda se encavava na copa. Pá! E no fim a árvore até fumava um cigarro antes de pegar fogo. Então imagina o que é. De repente pousava um melro na árvore, chegava lá e começava a bicar a patareca. Tipo, pá, pá, pá. A patareca está viva ou está morta? É outra boa questão. Algumas sobrevivem, outras morrem. Tipo, mas morrem com o impacto, ou seja, nós ainda as ouvimos a gritar, tipo, Uma chuva tal, supondo que já são... começavam a cair umas em cima das outras, Sim, já sim. absorveu o impacto. Sim, exatamente. Como se fossem amortecedores. As primeiras, se calhar, morriam, depois algumas ficavam moribundas. Quando a moribunda... Mas lá está, isso depois também depende da vagina, porque imagina, uma cona, Cona elástica. assumindo que também tem as peças todas do interior, até que ponto é que a cona não podia usar o útero como paraquedas? Tipo, puxava uma trompa de falópio, o útero dilatava e já caía, tipo, lentamente. Nesse cenário em que se sobrevivessem muitas conas, de repente há demasiada oferta de cona, não é? Há E demasiada oferta. desvalorizava. Desvalorizava. Isto ia ficar na história. Ia revolucionar aquela cena que os japoneses inventaram, daquela lanterna que não é uma lanterna, que é para meter a pila lá dentro. Nem era preciso. Olha, vou levar esta cona para casa. Certamente. Até levo 7 ou 8, posso não gostar desta. É borla, então agora caem do céu. Gás com um saco em sacar cona, vou levar para casa. Usa-se embarcadores de cona, não é? Agora nem tenho que lavar, é usar e deitar fora. Chegava a um ponto que tornava-se um problema de saúde pública, não é? Tu querias deitar o lixo sem ser cona, os caixotes cheios de cona. Cheio de cona, tudo. Só um processo. Tipo, no inverno, chegar ao caixote do lixo era um duelo. Não conseguias. Como é que tu andas a pisar em cima de conas? Aquilo ainda escorrega. E depois há sempre aquelas pessoas que vão ao lixo
ainda é capaz de dar. E tipo, zuca, e leva para casa. O restaurador de cona. Tipo um gajo abrir uma página no LX, vende-se cona em segunda mão. É a segunda com quem diz que eu não estive a contar. Sim. Seria a única vez na história em que o homem deixava de ter esse problema de... Epá, deixava de estar dominado pela escassez ou impossibilidade de ter cona. Há tanta cona. O dilema ia ser muito maior para as mulheres do que para os homens, não tenhas a mínima dúvida. O dilema dessa situação ia ser muito maior para as mulheres. Tens um beat de crowdwork do Patrice O'Neill. Patrice O'Neill é um comediante que eu adoro. Era, pronto, vá. Mas, ele tem um beat. Há uma altura em que ele está a fazer um texto e há uma gaja que se começa a insurgir e começa a mobilizar mais mulheres na plateia, começa a chamá-lo machista, misógino e não sei o quê. E o gajo decide fazer um exercício mental. A rapariga estava na plateia e disse assim, então, vamos imaginar que vocês tiveram um acidente de carro, um acidente horrível e tiveram que vos costurar a patareca. Como é que vocês mantêm o vosso marido ou o vosso namorado interessado em vocês? E começam todas, e tal, brochas, mamas, cu, não sei quê, swing e coisas. E de repente o patrocinador só diz, vocês já repararam? Vocês podiam ter dito, olha, interessavam-me por desporto, começava a discutir filosofia com ele, tentava partilhar interesses, mas não, vocês categorizaram-se a vocês próprios como uma coleção de buracos. Agora digam-me a mim que o machista sou eu. Aqui é a mesma coisa, percebes? O dilema ia estar do lado das mulheres. Ou seja, para os homens, os incels todos iam ter o dia mais feliz da vida deles. As profecias são verdade. Chove cona. O Twitter virava um deserto. Completamente, porque já não havia ninguém, estava tudo ocupado. Querias uma indignação nas redes sociais? Não havia. Não havia. A única indignação era do género, já não chove cona há 2 dias, está-se-me a acabar o estoque. Começava um engraçadinho. Vocês não acham que há cona a mais? Só isto. E depois alguém... Como assim a mais? Comprei 3 garagens para atulhar de cona. Agora que eu comprei uma daquelas cenas da Blue Box, que é que tu alugas um armazém, não sei qualquer. Todas as pessoas transformavam uma espécie de esquilo. Com enfiado nas bochechas. Depois aquilo que acontece aos esquilos, eles só encontram para aí uma porcentagem muito curta daquilo que enterraram. E aqui o enterrar tem conotação... Claro que sim. Aquela ideia que o homem que casa de alguma forma com aquilo que o Patrice O'Neill estava a dizer, se acreditarmos nesta ideia que quase tudo que o homem faz é para obter cona, sendo que a cona já foi obtida... É livre acesso, mas a questão é essa, é isso que eu estava a dizer. O dilema moral está do lado das mulheres. O objetivo de vida está cumprido a partir daquele momento. A economia global colapsava. Estamos a falar de um gajo, que de haver alguns no mundo de gajos que enchem a cama com cona, ficam lá a rebolar só na cama, enchem a banheira com cona e tomam banhos de cona a esfregarem-se com cona no corpo. E os mais milionários, tipo Patinhas, só que em vez de moedas, conas, né? Mergulhar em cona. Mergulhar em cona. E as mulheres num dilema moral, tipo, então, mas agora quem é que... Nada funciona. Nada. Os restaurantes estão todos fechados, não há internet, os técnicos de internet são quase todos homens, não há eletricidade, não há porra nenhuma, o mundo parou, choveu cona e o mundo parou. Acabou também a guerra. Sim. Tipo, imagina, estamos os ucranianos a tentar entrar no sul da Rússia e depois começa a chover cona, que é que isto se foda, farto de comer o cu ao gajo, estou eu. Os chefões da indústria do armamento, e agora como é que a despachas de estoque? Pois, tinha que ver qual é que era o inimigo comum. É que já nem a objetificação faz sentido, porque só aquilo, a cona é um objeto por si só. Mas isto aqui está a objetificar as mulheres. Não, mulher é isso, é essa cena chata que está aí. Eu só quero esta parte. Há pouco disseste a falsa lanterna. Aquilo que nós vemos na internet que o pessoal só interpreta literalmente as coisas. Certamente houve alguns gajos a que... compraram aquilo a pensar que é uma lanterna. Chega lá, mas que merda é esta que nem sequer dá luz? Vão para o mato com aquilo. Mas, olha, não dá luz, deixa cá. Eu estava a ser ainda pior. Imagina, o gajo chega lá ao mato, depois tipo, mas isto não dá luz. E de repente, quando dá por ela, tem um gajo de frente que a pista já enfiada aqui dentro. Tumba. Ou mesmo um animal. Sim. Um urso com a picha. E o urso assim, está calado que assim não te mato. Cala-te, sabes que é bom para ti. Se não disseste nada, eu sei que nos comentários dizem que se fingiste morto, mas é assim que te safas. Dás-me isto, eu uso, ninguém diz nada e depois cada um vai à sua vida. Tu já viste a cena, há um vídeo hilariante que já circulou, o vídeo já é antigo, já circulou para a net,
que é um urso que está a brincar com uma merda qualquer elástica e com as patas e a esticar um elástico bué da grande e a puxar e não sei o quê. E de repente há uma altura em que aquilo se solta e lhe acerta, mas o elástico com uma tensão doida, rebenta e acerta-lhe em cheio nos tomates. E tu vês o urso, tipo, aquela expressão facial é universal. Qualquer homem que visse, sem saber o que é que aconteceu, via a cara do urso a ficar daquela maneira e tu sabias o que é que tinha acontecido. Não há dúvida nenhuma. A cara do urso começa a inchar, os olhos esbugalham e começa o urso a ganir, tipo, a rebolar no chão e com as patitas da frente agarradas aos tomates. Ninguém tem dúvida nenhuma do que é que aconteceu ali. Eu acho que essa é que é a verdadeira maneira de tu te esquivares de um ataque de um urso. Andas com uma banda elástica no bolso, o urso ataca-te e tu, tipo aquilo que o gajo fazia quando era puto, com as piriscas nas orelhas dos colegas. Pac! Só que na tomatada. Pimba! E a partir daí largas a correr. Eu não sei se esta questão é pertinente, mas a tomatada do urso está visível, Está. mas só se ele estiver de pé. Se ele Uma estiver de boa quatro. questão. Eu sei que isto se calhar não tem perturbado as pessoas e as pessoas hão de conseguir viver a vida sem esta resposta. Mas se ele vier de quatro na tua direção, tu só consegues ver os tomates se o Atrás dele. contornares. Se o contornares. Não sei se consegues contornar um bicho. Não, é como aos cães. Tu, da parte de trás de um cão, tu consegues lhe ver os tomates pendurados. Ou seja, se ele vier de quatro patas, tu consegues ver. Não vês tão bem, mas vês. Vim pesquisar imagens. Só para que saibas, para isto, se um gajo está aqui, está a espalhar conhecimento, não é? Tu eras capaz. Dá, Pessoal, claramente. pessoal que for fazer campismo para os Estados Unidos, Leva a flashlight, só por via das dúvidas, e Yeah. elásticos. Yeah. Leva as duas coisas. experimenta as duas coisas. Até pode ser uma coisa engraçada, tipo, de repente usar o elástico para enrolar tomatinhos à volta do peruca e vai tudo para dentro da flashlight, que era logo uma coisa inovadora. E de repente o urso pensa, meu Deus, este gajo revolucionou a minha sexualidade. Eu já nem quero ursas, eu só quero esta lanterna onde dá para meter tomates e tudo lá para dentro. Desta vez até vou hibernar 6 meses. E agora imagina tu que um dia ias a sair de casa, tu não era que está a chover cona nem nada do género, é? Tu estás a sair de casa, tu vives no Algarve, não é? E portanto, obviamente que já tens a tua cota parte de coisas estranhas que acontecem aí com regularidade. Mas imagina que estás a sair de casa e de repente vês uma série de gente que anda na rua e a única cena é, eles andam todos nus, de sapatilhas, mas cobertos em gelatina verde. Quando Porquê? dizes, Ninguém sabe. quando dizes coberto, a gelatina vai de onde até onde? Cobertos. Fizeste um homem de gelatina, que é um fato, e vai uma pessoa lá dentro, que está nua, mas aquilo é tudo transparente, que a gelatina te vês através dela. E é só isto. Uma espécie de mosquito do Jurassic Park, só que em vez do âmbar é a gelatina, não é? Exatamente. E as pessoas andam assim na rua. Estás a perguntar se isso me afeta, é isso? A partir deste momento, qual é o teu processo mental? É o fim do mundo? Será que são alienígenas? Porque eles são verdes. Será que... Se são verdes, são de limão, não é? Ou de ou ananás. de ananás, ou de tutti-frutti, ou outra coisa qualquer. Ou de maçã. Podia haver essas variações todas. Leva-me passo a passo pelo teu processo mental. Era tipo, abrias a porta, vias isto, voltavas a fechar, vou voltar para a cama, claramente preciso descansar mais qualquer coisita. Não era um mundo que me fizesse recuar. Até gosto de gelatina. Até gosto. Não é... Passavas a ser heteroflexível, se a gelatina for de morango, ou como qualquer um. Ou comia até chegar à pessoa. A pessoa, Sim. no fim de contas, era o caroço da gelatina. Sim, esta parte não gosto. Este cenário, se eu comesse a gelatina, comia um bocado, um naco de gelatina, ok, estou bem. Essa gelatina voltava a crescer ou ficava amputado dessa parte de gelatina? Ficava amputado até ao dia seguinte, quando vestisse outra vez outro fato de gelatina. Sim, mas tipo, imagina o que é tu a comer gelatina e a comeres com bué da vontade e a degustares mesmo bué a gelatina e a pessoa que está dentro da gelatina já a pensar, epá, este gajo está mesmo investido em mim. E nisto de repente acaba-se a gelatina e tu cagas e vais-te embora. Tipo, o drama psicológico para aquela... Comes a gelatina toda à volta e a pessoa... Ah, isto são os melhores preliminares de sempre e de repente, não. Portanto, olha, já estou cheio. Olha, hoje nem janto. E vais embora. Ficando na gelatina não eras canibal, não é? Exato. No fundo é a grande questão, não é? Se bem que a gelatina pode ser feita à gelatina de origem animal, não é? Assim, Porque a gente... é uma espécie humana ou uma espécie vinda de não sei de onde? Pessoas todas, tipo, ou seja, tu eras o único gajo que tu vias à tua volta que não estava dentro de gelatina verde. Eras o único. Epá, e isso aí levanta outras questões. O único gajo diferente.
Podiam querer alguma coisa de mim, ou procurar-me, ou querer ajuda, ou então só pelo facto de eu ser diferente, procuram-me porque este gajo é diferente. Não é? Eu é que sou o estranho, não são eles que têm a gelatina. Porquê é que este gajo não tem gelatina? Eu é que Exato, sou... onde é que ele estava quando veio o grande senhor da gelatina Yeah. E às tantas, evangelizar-nos a todos. e às tantas arranjam, querem-me levar, enfiar-me sondas no cu. Sim, mas é preciso enfiar-me sondas no cu para pôr gelatina. O processo é este. Não discuta. Não discuta. Não, a questão não é as sondas no cu, não é para depois pormos a gelatina. Sonda no cu é para percebermos se você pode ou não pode levar gelatina. Não discuta, o método. Nós já há séculos que fazemos isto assim, vem agora este gajo aqui quer questionar. É engraçado se soubéssemos que a medicina, e se calhar não anda muito longe disso, a medicina começou por aí, enfiar coisas no cu. A medicina é daquelas coisas que, já falei no Tortura de Mentirosos algumas vezes, que só nos últimos 100, 100 e tal anos, mesmo 100 e tal anos é arriscado. Mas é que se tornou minimamente científica. Sim, isso é verdade. E como é que ela, de um prestígio, que isto é uma coisa sem sentido nenhum, e agora, ok, medicina. Esquecendo agora os chalupas e essa... Não há muito tempo, era uma espécie de cruzamento entre bruxaria, igreja, gajos que... Epá, vamos tentar. Não há outra profissão que eu me recordo. Mas eu acho que também se percebe porquê, porque imagina, no início da medicina, no primeiro milénio, vamos dizer assim, garantidamente no primeiro milénio da existência da medicina, ou do nascimento da medicina como um todo, grande parte do avanço da medicina consistia em abrir cadáveres. Alguns já o eram previamente a ser abertos, outros tornavam-se no processo de serem estudados interiormente. Sim. O que também contribuiu muito para a falta de prestígio, não é? Da profissão. Chegas à casa de um gajo desses, desculpa lá, isto está tudo desarrumado que eu estava a estudar. E está tipo o Sr. António todo aberto, tipo uma perna num lado, um braço no outro, o externo todo aberto, o coração em cima de uma balança, o estômago pendurado do lado de fora. Estava a fazer os trabalhos de casa. Não é necessário seres criança, mas acontece muito mais quando és criança. Tens um brinquedo, desmontas o brinquedo, quando vais montá-lo, já há peças a mais. Não peças, sim. E tinha aqui apontado uma coisa, não sei se isto é interessante. Há já alguma coisa interessante neste podcast. Não sei se há. É agora, Gamito. Não sei se há. Não há razão para falarmos de coisas interessantes. Conheço certamente a expressão casa do caralho. Levanta várias questões, sim. Para o lado científico, que é logo aquilo que puxa, não é? Esta expressão, isto cheira-me a ciência. No lado da astronomia, já estamos a chegar a um ponto em que os gajos, já não estamos para dar números às coisas. É números. E não houve ninguém que, entre uma coisa e outra, já demos nomes de deuses, já demos não sei quê. Apelidar um planeta casa do caralho. Um planeta longe. Acho que faltou... Plutão. Tipo, imagina, estava na dúvida se Plutão era planeta ou não era, ou se era um cometa por causa do tamanho da órbita e do não sei o quê. Não sei nem estava a pensar Olha, nisto. Casa do caralho. Por exemplo, mas eu estava a pensar no outro fora do nosso sistema solar. É que há carradas de planetas. Um chamado casa do caralho. É só isto. Mas depois também tinha que haver ser só casa do caralho, também estás a assumir que não há variedade. Não é que não há diversidade. Tinha que haver aí mais... Queres a galáxia do caralho? Não, e não só, mas também tinha que haver uma do pipi, também tinha que haver uma do... Sim. A casa do... Voltando aqui à expressão, o que é que ias dizer em relação à expressão? Não, esta casa do caralho levanta muitas questões porque é do género. Um gajo quando ouve alguém a dizer, onde é que tu moras? Moro na casa do caralho. Isto diz muito sobre aquela pessoa, não é? No fundo, com quem é que tu divides casa diz muito sobre ti. Mas depois também a expressão casa do caralho também pode ser um par de cuecas. Pois. Não é? Ou um preservativo. Sim. Ou no cenário em que chovem pipis, o pipi favorito é a casa do caralho. O resto, pronto, é quando o gajo vai de férias, não sei o quê, mas o favorito é a casa do caralho. O pipi é a casa de férias do caralho. Por exemplo, sim. Ou o Airbnb. Sim. Tu estás a ir para essa acessão, casa do caralho enquanto habitação do caralho. Enquanto espaço, sim. Na nossa situação, até se calhar devia existir incentivos para mais casas do caralho, não é? Exatamente. Mas depois também tens outra questão, que é se tu fores à etimologia da palavra caralho, caralho era o posto de vigia no topo do mastro principal nas naus. Aquilo não tinha teto, casa do caralho o quê? É o alguidar do caralho, lá em cima, montado. É o cesto. O cestinho, a fruteira do caralho. Assim se viu o prestígio do mangalho por esses dias. Lá no cesto, tem o seu próprio cesto. Incesto? Não é incesto, cesto.
Podia estar lá 1 quilo de fruta, mas está lá um. Tá, pronto. Por que não? Muito mais interessante. O desgraçado. Essa é uma acessão. A outra é, na casa do caralho, é uma Tipo medida para longe. distância. Mais uma vez, ligação em metros, quilómetros, muito longe. Sim. Casa do caralho. A quantas casas do caralho é que aquele planeta está? E isto podia ser usado em astronomia. Em vez de dando-nos luz, E parsecs e o caralho. sim, sim, Tipo casas de caralho. uma... Casas de Exato. caralho. A quantas casas de caralho é que está a próxima galáxia? Por exemplo. Ou até mesmo... Bem, mas isso de certeza que já houve. Já imaginaste uma casa de meninas que se chamasse Casa do Caralho? Se não há, Mau branding. Se não há aqui uma falha de branding. quando estás a fazer aquele brainstorm, seja do humor, seja do que for, e às vezes não queres ir para o óbvio, mas o óbvio é a melhor resposta. E neste caso, se alguém anda a fugir a este nome, É uma lacuna. É o nome que diz tudo. Casa do Caralho. Sinta-se em casa. Ou então Casa do Caralho, depois por baixo, lar do Ocelar. Mas os L's são pilinhas. está aqui o manual de normas feito. É só pegarem nisto e franchizar. E abrir um negócio. Sim, Exatamente. sim, 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 sim. Qual é para ti a palavra mais feia da língua portuguesa? Mais feia. A título de exemplo, vou dar esta, que é para muita gente, é esporra. Ah, não acho. Há já alguma... Porra é um francês a tentar dizer espora. E diz aquilo que quer dizer, não anda aqui com rodeios, não Também. oferece dúvidas. Se esse é o objetivo da palavra, de definir algo para que não haja dúvidas, a esporra está a fazer um belo serviço. Ninguém, tipo, de repente leva com... Tipo, olha, vou-te dar uma esporradela na cara. Ninguém fica com dúvidas do que é que vai acontecer. Eu não sei se isto é só típico do Baixo Alentejo, usam esporra, mas mais o verbo esporrar neste sentido. No particípio passado, esporrado, pode querer dizer eu estou cansado, estou todo esporradinho. É mais, a expressão normalmente é esta. Estou todo esporradinho. Está bem, mas depois de Estou todo aviar cansado. 14 agricultores no meio do campo de milho, quem é que não estava também cansadíssimo? Esporradinho e cansado. E eu recordo, em pequeno, Ou ouvir depois de isto, copular com 14 ou 15 ovelhas. e eu recordo-me de ouvir isso e repetir, claro, é isso que os putos fazem, são papagaios. Chegava ao pé dos meus pais a correr, mãe, estou todo esporradinho. E ela, não digas isso, estou todo esporradinho, mãe. Está bem, não digas isso. Se é o caso dessa merda, amanhã não vais à catequese. Pá, não sei, tipo, sei lá, há palavras que eu não uso porque não. Nem é porque não gosto, é porque acho que a palavra não tem piada. Ok, É mais por aí. podes ir por aí, pá. Palavras que... insípidas, é isso que estás a dizer? Tipo, há palavras tipo sal. Nós chamarmos sal ao sal grosso, tipo ao cloreto de sódio, é só estúpido. Há cagadas de sais. Sim, exatamente. Há sais de banho, há sais de frutas, há sal de tudo e mais alguma coisa. O que é que aquilo é que é o sal? O sal foi alvo daquele fenómeno que acontece quando uma marca se torna maior Tipo que papel cavalinho, a Gillette. Sim, ou Jeep. Sim, A sim, marca sim. torna-se... Maior do que o artigo e então Sim, a sim, referência sim. para o artigo passou a ser a Exatamente. marca. Sim. Será que houve uma marca há uns tempos chamada Sal? Provavelmente prende-se é com o facto de ser o único sal que conseguiam produzir artesanalmente, Yeah. porque o sal é só evaporar a água do mar e realmente depois lá fica com sal. Mas opá, não sei, tipo, há esse tipo de merdices assim às vezes chateia-me um bocado pelo impreciosismo da coisa. Falta de rigor que fica manifesto para toda a gente. Mas essa é uma falta de rigor que só fica evidente quando tens um olhar mais atento, neste caso para a química. Também já afastámos o público logo ao início a falar de Naruto, não é? Quando pensamos no planeta Terra, sei lá, redondo, Sim. mas se quisermos definir mais um bocado, temos de dizer que é achatado nos polos. E depois podemos ir por aí afora, há mais uns detalhes para afinar o modelo. Até que ponto vale a pena afinar um modelo, tendo em conta a plateia que tens à tua frente? Para muitas pessoas... Sim, sem dúvida. Eu nem questiono isso. Há pessoas para quem não Por nem exemplo, vale a pena falar. na questão do sal, o sal serve para grande parte das pessoas. Para algumas, até podes já dizer cloreto de sódio. Para outras, até podes... Isto é só um de um sem fim de sais. E aqui, pronto, já estás a perder muitas pessoas. Esta última abordagem é a mais completa. Só que é aquela que afasta mais pessoas. Nem era tão genericamente nesse sentido. É mais no, por exemplo, tu has de reparar, quando tu vais comprar sal ao continente, ou a outro lado qualquer, não tem que ser ao continente,
Tens sal iodado, não iodado, flor de sal, tens sal, não sei quê. É tudo cloreto de sódio. A flor de sal que é criado quando pões uma flor ao sol. Pois, deve ser. Tipo, mergulhas a flor em água do mar, depois deixa-la ao sol e fica uma flor de sal. É mais nesse sentido, percebes? A quantidade de coisas pomposas que se arranjam para tentar caracterizar uma coisa que é só um. É o que é, meu. Se era para ter para a comida, pronto, vamos passar para a frente. Tu, anteriormente, ias no sentido, se calhar não era descabido um maior detalhe, mas podemos dar um exemplo contrário em Não, o que, maior detalhe no sentido em que. Como é que eu tenho de por frasear isto? exemplo, imagina uma loja de produtos químicos. Tens lá a secção dos sais, está tudo a dizer sal. Mas eu preciso deste sal. Não, isto é tudo sal. Descubra você. Prove-os um a um. Comentar e ficar a saber. Não, mas o meu Não ponto era tropeça aí mais. nas conas que estão aí, aquelas. Que Estou aí guardadas Deixámos as janelas abertas ontem. e chegou a cona cá para dentro. Aliás, é por isso que o sal está todo empaposo. O meu ponto é só no sentido. As formigas a levar já daquelas mais pequeninas, as conas. O que é que elas vão fazer com as conas para a formiga? O meu ponto em relação à questão do sal não é tanto na falta de rigor na nomenclatura que as pessoas usam para comunicar umas com as outras, é no tipo na quantidade de diversidade de oferta que existe de um produto que é sempre o mesmo Ok, e sim, que sim. tentamos. É exatamente aquilo que eu ia dizer em relação, por exemplo, ao azeite. Por exemplo, o azeite já tem algumas diferenças. Tu se provares Orujo, e em Portugal eu não sei como é que se chama, mas tipo os gajos em Espanha já arranjaram maneira de fazer azeite sem azeitonas, fazem só com os caroços. E esse azeite chama-se Orujo. Aquilo, o sabor daquilo é horrível, vende-se como se fosse azeite. Isso aí já é outra coisa. É um produto que não é o produto antigo, mas Não é quer, azeite, mas mas querem vendê-lo. sim, quer beneficiar da aura do outro produto, porque o outro produto é que tem aquele valor alto, não é? Então temos que arranjar aqui Exatamente. forma de. Eu já não sei qual é a marca que está a vender uma espécie de mistura entre azeite e óleo. O óleo está muito mais barato. Já te falta há pouco para aparecer uma vaga de nutricionistas. Aquilo que dissemos em relação ao óleo era mentira. Não, o óleo é que faz bem. Já não há de Então, faltar mas muito para Então, aparecer. mas tu, um dos principais pontos basilares que tu vais notar quando começas a estudar um bocadito sobre o que é que pode um gajo todo em termos de nutrição, tu começas a perceber que aquelas porcarias todas que tentam incutir como sendo as dietas saudáveis e o veganismo e tudo mal e tudo mais, o conceito em que tudo aquilo assenta é tudo o que te faz mal ao corpo. Os óleos de palma, óleos de soja, essas merdas, tudo isso te rebenta todo. Agora vai ver de que é feito o leite de amêndoas. Achas que é de amêndoas? Percebes? Essas merdices todas. Isso é que destrói tudo. Tu tiveste durante carradas de anos a tentativa de tentar explicar que não, o problema da nossa alimentação ocidental não é o açúcar. O problema é a gordura e a carne e os produtos de origem animal. Então agora vai ver, em países, as dietas ocidentais ainda não chegaram, vai ver a incidência que tem os acidentes cardiovasculares e tudo mais na vida daquelas pessoas. Opá, ganhem juízo na cabeça. Enfim. Estou-me a rir porque recordo, quando alguém toca nesta esfera de assuntos, recordo-me sempre de um beat do Joe Rogan, onde ele fala sobre os gajos que tentam dar uma dieta vegan aos cães. Sim. Um, que era uma coisa mais ou menos rara, mas eu agora já começo a ver algumas pessoas aqui em Portugal. Já. O É passo- ridículo. Mas o passo seguinte, não se fiquem por estes animais domésticos, vão para a selva tentar doutrinar os leões. Mas eu já nem vou por aí. É que eu tenho um animal doméstico. Tu passas 3 anos a dar alface a um cão, vai haver uma altura em que o cão olha para ti e vê uma costeleta. Ponto. Como nos desenhos animados, olha para ti e tu és. Tipo, há um pernil, há aqui umas bichinhas de porco, um entrecostezinho. Isso pode dar a volta. Às tantas, um dia qualquer, os gajos do circo deixam a jaula aberta e quando dão conta, estão lá 150 cães. Ouvi dizer que se come carne aqui. Aqui estamos. Levem-me, caralho, salvem-me. Estou farto de comer É brócolis. o quê? É vestir merdices, é pôr um vestidinho e dançar. Eu faço o que vocês quiserem, caralho. Está aqui o meu currículo. Olha a minha página de Instagram. Olha aqui a minha página. Olha aquilo que sou capaz de fazer. Eu até como comida de gato, caralho, se vocês quiserem. Extrapolei, mas certamente há sempre um ativista que se lembra. Agora vamos à selva tentar. Não, vais Aquilo... mais longe, não te lembras daqueles malucos, um casal de malucos, autênticos malucos, decidiram que iam cruzar a faixa de Gaza toda com a bandeira LGBTQ e mais não sei quê. O que é que tu achas que aconteceu? Correu mal? Foram mortos. Oh, quem é que poderia ter adivinhado?
talvez o facto de, os israelitas estarem a bombardear aquela merda, que por si só já faz com que seja difícil circular ali. Depois, tipo, os não-judeus são quase todos muçulmanos, têm um limiar de tolerância muito baixo aos LGs desta vida. E mesmo a bandeiras, eu acho que são, Sim, a bandeiras também. são Eles bandeirofóbicos. querem tudo sobre a sua própria bandeira. Bandeirofóbicos, só toleram um tipo de bandeira. E quando tens aquela malta que é do género, que são todos os ativistas de Alguidar, e atenção, tipo, obviamente que matar pessoas é errado, seja quais são as pessoas que estás a matar, a questão aqui não é essa. Mas aqueles ativistas de Alguidar que se metem todos que são todos pró-Palestina, mas não fazem puto de ideia do que é a Palestina. O que é a realidade palestiniana, mesmo para as pessoas que lá vivem. Aquilo é fodido. Deixa lá ver agora que tipo de pergunta é que eu posso fazer aqui para colar. A tua palavra preferida para vagina? Buceta. Acho piada à sonoridade. A que eu uso mais não é essa. A que eu uso mais é provavelmente pipi ou cona. Mas a que eu cada vez que ouço dá-me vontade de rir Sim, é buceta. E dou-te um exemplo. Eu sempre que passo de carro na A8 a vir de Lisboa e passo pela placa de saída que diz Bucelas, eu dá-me vontade de rir a imaginar o dia em que alguém vai chegar lá e fazer só a perninha do T. E aquela saída passa a ser Bucetas. Bem-vindo a Bucetas. Achas que a terra valorizava ou desvalorizava? Acho que sim, acho que, imagina, mesmo no sentido religioso, do pó vimos ao pó retornamos, aplica-se. Da buceta viemos, à buceta regressamos. Pila, qual é a tua palavra preferida? Epá, isso é difícil. Depende do contexto. Há muitas que eu acho muito giras. Tipo, bacamarte. Acho uma palavra boa engraçada. Bacamarte. Mesma música de Era para 2000. Tenho um grande bacamarte. Opa, acho piada a palavra. Mas também acho piada a todos os eufemismozinhos, a todos os diminutivos, tipo pirilau, piloca. Não sei, tenho dificuldade em escolher. Acho vergalho um bom, tipo, é besta assim bruta, é tipo, vergalho. Caralho não costumo usar nesse sentido. Por acaso, caralho é mais como destino de enviar alguém, é mais como destino de navegação e não tanto como membro de genital. Mas sei lá, acho que provavelmente são esses, tipo, ou seja, são os diminutivos à volta de pila. O vergalho, gosto muito de um bom vergalho, assim, bem metido, e bacamarte. Bacamarte é lindo. Mas bacamarte, supondo que o dizes em stand-up, a palavra vive do contexto. Mas se for uma piada mais ou menos subtil, não sei se algumas pessoas vão perceber. Não é uma palavra muito usada, bacamarte. Não, a questão é, vão perceber imediatamente, depende é da intuação que tu dás à palavra. E de repente estava eu ali, e qual não é o meu espanto quando estava a sangrar de algo de onde nunca tinha sangrado? O meu bacamarte. Tu queres ver como veio o período? Porque já não são as mulheres que menstruam, são pessoas que menstruam, eu posso estar a menstruar também. Sim, Não, nunca sabe. Eu da última vez que entalei a pila, tipo a Por pele da via das pila no dúvidas, fecho das tenho comprado calças, pensos. eu já tenho em casa. Da última vez que entalei a pele da pilinha no fecho das calças, menstruei. Porque saiu-me sangue da genitália, posso concluir que menstruei. Sou uma pessoa que menstrua. Aliás, Portanto, agora por mês tenho direito a 3 dias de férias. em algumas palestras de ativismo é passado aquele segmento do filme Doidos por Mary, em que ele entala a picha. Então, e tu, qual é a tua palavra favorita para pirilau? Eu gosto de quase todas. Gosto. É isso, eu gosto eu gosto de vernáculo. Eu gosto do bom uso de vernáculo. Eu pus. Mas gosto do vernáculo inserido em contexto. Para este podcast chama-se vergalho, não por ser a palavra que eu mais gosto, mas é aquela palavra que o algoritmo ainda não consegue apanhar e não o reconhece enquanto tal. Para o algoritmo, vergalho nem sabe o que é. Sabe o que é um pinto, já censura, picha, essas coisas. Sim, eu já me apercebi que eu tenho um dom para encontrar palavras que não posso dizer. A sério, há coisas que tu notas. Imagina, tu tens um vídeo, tu puseste um vídeo, um reel teu, e na primeira hora, o vídeo, tipo, numa hora estava a correr fixe. E de repente estagnou. Tu percebes automaticamente. Ok, disse alguma coisa que não devia, ainda não percebi o que é, mas há alguma palavra aqui que eu disse que não devia poder dizer.
E isso acontece-me com uma frequência que é extraordinária. Tens a certeza quando. E isso é muito visível, por exemplo, na story. As pessoas costumam ver poucas ou muitas, normal. E depois há um momento em que pões uma coisa, passa o dia todo só há uma pessoa que vê. Já fiz merda, não Sim, sei sim, sim, onde. é isso que eu estou a dizer. Tipo, ou seja, imagina, tu tens um universo de pessoas que costumam ver os teus reels, ou costumam ver o teu conteúdo, o que quer que seja. Muitos ou poucos, é aquele o teu universo. E de repente, volta e meia, tu tens, tipo, imagina, tu já me viste a fazer stand-up, as minhas piadas normalmente são compridas, são encadeadas e são histórias. Eu sou um gajo mais de storytelling. Por fazer reels tenho alguma dificuldade, porque depois tenho que estar a tirar peças fora de contexto. Mas acabo por clipá-los assim. Eu, quando fiz o meu arco sobre o Japão, o que é que eu fiz? Desmontei-o em 3 piadas base e depois, tipo, em 3 dias seguidos, partilhei as 3 que era para continuarem a estar juntas. Só que eu não podia pô-las todas juntas porque era tempo a mais e o Instagram não me deixa. E então tive que fazer assim. E imagina o que é que é. Tu tens duas no normal e tens uma que até é a piada que costuma bater mais quando estás em palco e aquela. Quá, quá, quá. E tu percebes, não, há aqui alguma palavra que eu não poderia dizer. Chegaste a alguma E se conclusão? formos a pensar bem, eu acho que o facto de eu ter proferido a expressão filhos da puta pode ter contribuído para essa questão. Mas, mas são coisas que... A questão é, tu não podes, no meu entendimento, tu não deves censurar linguagem em discurso humorístico, porque muitas vezes... Mesmo em palco, porque o em palco já está a ser pensado para ser posto nas redes. Exato. E é isso que... Mas para mim isso desvirtua o Sim, humor. sim, sim, sim. Ok, vou ceder nesta palavra. Ok, tenho aqui um sinónimo que se adequa, é uma expressão. E depois entras no medo é quais são as palavras certas e erradas. Às tantas. Eu tinha uma piada sobre suicídio. Não Aí posso. é provavelmente. Eu não sei qual é o top. Aliás, tu vais pôr isto no. Ah, não, porque metes no Spotify, o No Spotify está-se a No cagar. Spotify ainda é mais ou menos. Não, o Spotify está-se a cagar, não te dá push nem pulo baseado nisso. Mas, por exemplo, se tu agora clipasses este bocadinho para pôr no Reel, só o simples Sim, facto de eu ter dito a palavra sim, sim, suicídio, sim, sim. shadowban, direto. Mas direto. E às vezes a piada não foi de nenhuma pessoa, não foi de nenhum ser utilizar suicídio como de uma forma figurativa e não de uma forma literal. Não interessa, já te fodeu. E não sei se é no Google que tu não consegues encontrar nada. Entretanto, ainda seriam medidas mais restritivas. Eu recordo-me de há uns tempos, eu nem sei até, acho que falei já nisto no de Tudo Mentirosos. Um caso qualquer que eu li de um professor de História que foi banido porque estava a falar sobre o período da Segunda Guerra Mundial e há uma figura incontornável. É Hitler. Quer se goste, quer não, é uma figura incontornável. O senhor de bigode. Podes usar eufemismos. Sendo um historiador, tens que dizer o nome dele, o Sr. Adolf Hitler. E foi banido. Um Então, historiador a falar da Segunda Guerra Mundial foi banido. mas é ridículo essas merdas. Tu gostas da expressão esses factos não são empáticos. Eu adoro essa expressão. Eu dá-me vontade pá, não sei, de torcer o pescoço à pessoa, porque ela no contentor do lixo e atear-lhe fogo. Uhum. Ah, esses factos não são empáticos. Oh, amigo, os factos são factos, não têm sentimentos. Tu tens sentimentos em relação aos factos, não são os factos que têm sentimentos em relação a ti. O facto está-se a cagar para ti. Já existia antes de tu existires, vai continuar a existir depois de tu existires. É por isso que é um facto. Isso era quase uma bizarria há uns tempos. Eu recordo, a primeira vez que eu referi isso, se a memória não falha, foi na conversa com o Pedro Alves, no Testigo de Mentirosos. Está-se a tornar já quase uma espécie de forma de estar. É uma homenagem àquilo do Trump. Começou a utilizar em barda factos alternativos. Sim. Factos alternativos têm um nome, mas toda a gente sabe o que é, são mentiras. Sim, 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 sim. Em Não princípio, percebo. em princípio, o facto alternativo é um oxímoro. Não pode ser alternativo. Exato. A não ser que haja esta possibilidade, é um gajo que consegue viajar em vários universos. Este é um facto, que não é bem facto aqui, mas é um facto lá no outro lado. Mas estás a falar de que universo? Se chegarmos a uma realidade multiversal, em que é possível saltar de universo para universo, aí é que podemos dizer, este facto não é empático. Dado o número infinito de universos, vamos escolher este facto neste universo. Sim, sim, sim. Ah, mas isto adequa-se ao nosso. Epá, isso já são... Isso já é o problema para outra pessoa. Isso A minha função terminou quando eu o trouxe. a fazer colheita de factos.
Diante desta situação, aquele facto que me favorece mais, e anda tudo aí pelos universos à procura da Então, mas variação. eu não tenho a certeza se não é. Eu acho que é o George Carlin, um beat sobre isso, eu não tenho a certeza se é, também não quero. Se não for, peço desculpa. Próprios para o George Então, Carlin. mas o George Carlin tinha um Para o beat Jorge. hilariante que era sobre a maneira como língua. Para já, tu sabes que nós pensamos por palavras e, portanto, quando controlas a linguagem, tu controlas a maneira como as pessoas pensam. É esse o objetivo, não há aqui dúvida nenhuma. Sim, Ponto. sim. Vamos já saltar isso à frente. Tu, nos Estados Unidos, não podes dizer preto, mas deves dizer afro-americano. E o Carlos começa a fazer um exercício mental com as pessoas que é, então, mas e se for um preto que nasceu nos Estados Unidos nem nunca sequer esteve em África, os pais dele nunca estiveram em África, ele continua a ser afro-americano. Então, e se for um sul-africano que é branco, mas que emigrou para os Estados Unidos, conseguiu dupla nacionalidade, também é afro-americano, ou esse já não pode ser? Mas este é que é o verdadeiro afro-americano. E começa, tipo, numa bola de neve, com estas expressõezinhas de merda. E agora imagina o tempo que isto foi. Só pegando nesse eixo de preto não pode ser afro-americano, é que já não estamos aí. Sobretudo agora nos últimos anos em que a velocidade aumentou. Não sei se já é de 6 em 6 meses, se é em todos os anos. No final do ano houvesse uma espécie de comitê para escolher a palavra certa para designar determinada coisa. No caso do afro-americano, já passaram 4 ou 5 palavras à frente. Vemos este tipo de coisas como uma espécie de desfile de moda. Todos os anos é isto que deves usar. Se queres estar bem, são estas as palavras. E tal como a moda, de X em X tempo voltou ao início. Exatamente. E há de chegar a um ponto em que esgotamos todas as palavras e voltamos ao preto. E durante este tempo todo, o racista, estive sempre certo. Estive sempre certo. No outro dia também estava a falar com não sei quem, um colega nosso qualquer, um comediante qualquer, mas do lado de lá da barricada. E que me estava a dar um sermão porque eu uso a expressão humor negro. E eu só lhe disse assim, oh, eu acho que era muito mais racista da minha parte eu dizer, tipo, não, humor escurinho, porque há palavras que não se podem dizer. E isto é que para mim é racista, caraca. Isso aí é outra coisa. É quando entras nos primeiros exemplos que eu vi, e continua a ser um dos melhores exemplos, é quando começaram a atacar a palavra denegrir. A palavra denegrir não tem origem no negro. É quando começa a existir este ataque sem ter... Sim, ou seja, processo- quando tem parcelas da palavra, tipo, ou seja, em termos ortográficos escreve-se de uma maneira similar, mas etimologicamente a palavra não vem dessa origem. Exatamente, Eu exatamente. percebi perfeitamente o que é que estavas a dizer. Isso é tão irritante. E depois, quando tentam convencer e evangelizar, como se estivessem a dizer uma grande verdade. Costumo apontar isso... Há umas semanas estava a apontar alguns, não sei se vai dar algum beat entretanto. É como as letras do LGBTQ, que depois Sim, de sim. repente estavam sempre a aumentar letras. Às tantas vamos chegar a um ponto em que é o abecedário, só que com as letras trocadas. Mas escrito duas vezes, porque depois imagina, tu podes ter assexuais e aerossexuais. Mas vai chegar a um ponto em que o mais já não está lá a fazer nada. Se tu estás a detalhar e o mais é para Não, dizer os que ficam de fora, não, o mais vai ser sempre preciso, porque porque é há todos sempre. aqueles que tu ainda não te lembraste. Os gregos, os antigos gregos, é que tinham os templos para os deuses conhecidos e depois tinham um para o deus desconhecido. Pode eventualmente haver um que a gente não conheça, fica já um tempo para este gajo. Exatamente, não vai o gajo voltar-se. E a cena é mesmo essa. Eu estava a ver no outro dia já foi há uns tempos, um podcast de um gajo qualquer, não lembro quem é que era, e estavam a falar, e o gajo foi mostrar a uma página qualquer que tem todos os géneros conhecidos. E então o gajo tipo, fez um exercício que era, todas as semanas ia àquela página e tirava um print. Os géneros, tipo, ou seja, primeiro havia 5, depois havia 20 e tal, de repente já havia 300 e não sei quantos. 26 se inserirmos o K, o W e o Y. Como é que tem que começar a meter mais letras? Sim, até do ponto de vista prático, supondo, ok, esta é a forma correta de fazer seja o que for, do ponto de vista prático é impossível. Eu recordo-me de há uns anos ver a lista sugerida de pronomes. Isto é impossível. É de estúpidos. Agora vamos conjugar o determinado verbo tendo em conta estes 100 pronomes. Epá, é impossível. Se assim E já é não o só. que é, se assim já... com os pronomes que tu tens, já não usas a segunda pessoa do plural, o vós, agora vais dificultar isto a um ponto. É impossível. É impossível. E não só. Depois ainda tens outra questão subjacente a isso, que é a ofensa quando tu falhas os pronomes. Então, mas eu conheço-te de algum lado para ter que saber como é que tu queres que eu te chame, ou o raio que parta. Ah pá, ganhas juízo. Eu nisso sou muito avô. Nessas coisas eu noto que nasci. Lá está. Já não sou boomer, ainda não sou millennial, estou ali naquela fronteira em que estas merdas me chateiam a sério. Porque depois imagina, para já quão importante és tu para achar que tens direito a ter pronomes só para ti.
Pronomes vêm no dicionário, são aqueles, sempre, tipo, já existem há não sei quanto tempo, é o que há. Escolhe um destes. Não queres, não queres, então não me fodas a cabeça. É muito assim, percebes? Eu não tenho nada contra ninguém, acho que a maioria das pessoas também não tem, e toda a gente preza a sua liberdade e a liberdade do próximo. Menos quem quer tentar a restringir a maneira como todas as outras pessoas pensam, comunicam e tudo mais. Que há tempos, pegando nisto numa perspectiva política, eu cruzei-me no outro dia com vídeos antigos, quando os partidos políticos eram só quatro, que era a CDU, o PS, o PSD e o CDS-PP. E não havia mais, tipo, havia mais uns quantos que ninguém conhecia, mas, não, mas os quatro partidos eram estes. O CDS-PP era extrema-direita. O discurso de quem estava à esquerda era que o CDS-PP, que são conservadores católicos, era extrema-direita. Tem sempre que haver algum. Estou aí no Algarve, tu vais-me dizer o quê? Que o Faro está cheio de racistas. O Chega teve este resultado, houve duas versões logo a sair. É tudo é racista e depois ninguém é racista. Qualquer uma destas versões, Está errada, porque de certeza que há, não é tantos como as pessoas tentam fazer sim, claro. mas também não há tão poucos como os mais otimistas pensam. Não sei se será por aí por uma razão muito simples. Do contacto que eu tive com, com malta algarvia e que realmente que se exaltou com a cena toda do Chega ter chegado aos números que chegou e tudo mais, eles tinham problemas sérios com a quantidade de ingleses, escoceses e irlandeses que estão no Algarve. Então não é uma questão de raça. Então, quando muitos são xenófobos, não são racistas. Mas depois também, opá, até que ponto é que não têm a razão? Na medida em que, quando se fala dos problemas da habitação e tudo mais, e me vêm com aquela conversa da treta que toda a gente merece uma casa em Lisboa, como se isto fosse verdade, então, mas para um Algarvio também toda a gente merece uma casa em Faro, em Lolé. E o que é certo é que não conseguem, porquê? Porque a nossa capacidade de liquidez é muito menor que a de um gajo qualquer que venha do Reino Unido. Portanto, ou seja, isto vai dar sempre ao mesmo. Então vamos chegar à conclusão que, então, afinal, os gajos, a malta de esquerda que anda a lutar pelo direito à habitação, esses é que são os verdadeiros racistas, querem mandar embora todos aqueles que têm em casa. Ah pá, não sei. Isto está sempre à volta, percebes? E para mim torna-se hilariante ver isto do lado de fora. E ver para que lado é que o pêndulo pende. Porque quem é racista muda de acordo com quem está no poder. Poder não é poder político per se, é de tipo qual é a estrutura. Tipo, nós agora estamos a empoderar tudo o que são minorias étnicas. E portanto, tu seres um homem branco cis hetero é mau, é pejorativo. Tu és um cancro da sociedade. Isto eventualmente vai dar a volta outra vez. E vai ser hilariante à mesma. Esse eixo de discussão não está isolado. Quer-me parecer que as condições levam, sei lá, as alterações climáticas eu acho que já são muito difíceis de esconder e começam a mostrar agora as garras, seja mortes. Mas como é uma morte mais difusa, isso levar-nos-ia a outros lados, até a percepção que o homem tem dos problemas quando é uma coisa difusa. Se não há 40 gajos a morrer de repente no teu quintal é porque não é urgente. Ok. Mas por outro lado, também levanta-te a outra questão, que é as alterações climáticas são reais, ninguém tem dúvidas nenhumas. A causa é que é a grande questão. O que é certo é que há mais de 3.000 anos atrás, mas nem há mais de 3.000 anos, não há bem mais, nem sei quando é que foi a última era glaciar. Não, bem Ah, mais, bem mais. bem mais, exatamente. Uns 20 mil, talvez. Eu arriscaria uns 20 mil. Pronto, para aí não havia indústria, mas o clima alterou, não alterou. Por sua vez, também, quando os dinossauros se extinguiram, também houve uma alteração climática. Era o que os dinossauros andavam todos de carro, tinham-se todos jato particular e o caralho, ou produziam muito dióxido de carbono, peidavam-se muito com as vacas. Ah, vamos para o caralho, meu. Devíamos ter trocado o SUV. Devíamos ter comprado um elétrico. Então, mas não há eletricidade? Está bem, mas polui menos. Aqui em jeito de remate, deixa lá ver. Havemos voltar a conversar aqui mais para o tema do podcast. Em jeito de remate, qual é para ti a expressão mais javarda da língua portuguesa? Vou descancarar essa boca amarrada de pizza. Ok? Parece-me uma boa candidata. Dessa zona, da Marinha Grande? Não sei se é. Isso é uma expressão que eu já ouvi umas quantas vezes em vários sítios. Já ouvi muita vez aqui na Marinha Grande, mas também já ouvi, por exemplo, em Ceissa, que é a terra da minha mãe, mais perto de Tomar. Portanto, acho que não é geologicamente isolada. Geologicamente nada, geograficamente isolada.
É uma expressão que se adapta bem a qualquer ambiente, não é? Exato. Escancarar essa boca amarrada de pizza. Mas depois utiliza-se com várias variações. Deves querer que eu te corte o bigode à amarrada de pizza, deves querer que eu tenha direito os dentes à amarrada de pizza. O ponto comum é amarrada de pizza. É a mesma coisa com os animais, ou seja, há um originário e à medida que ele vai migrando para vários habitats, o habitat também faz com que o animal vá mudando um nadinha, não é? E essa expressão aconteceu-lhe a mesma coisa. Era uma expressão e Sim, a sim, partir do sim. momento... Aquilo que aconteceu, sei lá, com os Se tentilhões, lançou ao mundo. futuros javardes para futuras conversas. Uh, Depois eu não sei quem é que já vai à javardice. Não sei Já se falaste com o consigo. Max? O Álvaro Cláudio, Não, o Álvaro Cláudio eu sei, o Marcos também sei. o Afonso Sim. Alturas, o Pedro Oliveira, a Patrícia, Daniela Barbosa, o Joca. Devo-me estar a esquecer de alguém, mas se estou, perdoem-me. Então, olha, eu sugiro-te, por exemplo, o Max e o Jonas, também é um bom javarde. Mas o Jonas, Não estou aqui a tentar fazer aqui uma espécie de mapa astral. Daquilo que eu me recordo dele, por exemplo, no podcast Sete Pedras. Ele não exibe assim tanto. Volta e meia, Não, você... não, 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 Não. não é nesse sentido, mas tem um domínio muito bom do vernáculo. Ah, ok, ok, ok. Imagina, com grande poder vem grande responsabilidade. Exatamente, ok. E ele sabe que não é para usar tipo assim como nós, estás a perceber? Não, ele guarda para aquele momento especial. Para mim também vieste ao engano, não é? Pelos vistos falámos de tudo menos do tema do podcast. Mas falámos aqui, olha, falámos do cenário em que choviam conas, falámos aqui de três ou quatro coisas. Portanto, ou seja, depois de tirarmos todas as partes que não interessam, temos para aí 10 minutos de podcast. Olha, vai ser bom, vai ser o episódio mais curtinho de sempre. Uma injeçãozita só Posso cortar alguma coisa, mas não hei de de cortar cona. muito. Não. Não sei, porque parece que não são 7h40. Helder Reitor, também já há pouco tinha falado nele. Faltou Luís Martins, acho eu. Acho que foi esse que faltou. Ah, e o Roberto Correia também. Boas conversas já. Sim, sim, não ponho isso em causa sequer. Mas eu acho que estou outra vez então a tentar competir com a mais comprida de sempre, não é? Onde é que as pessoas podem seguir e depois podes acabar como quiseres, tendo em conta que isto é um podcast cujo centro é o vernáculo. Ok. Então, as pessoas que me querem seguir podem me encontrar na letra U e depois Miguel Vieira. Podem me ver todos os meses no Habitat, todos os meses no Sullivan's. Fora isso, se me seguirem, eu vou metendo onde é que estou, noutros sítios para me verem ao vivo, até para me atirarem com uma pedra, com um tomate, uma coisa qualquer, que estejam à vontade. Ou com uma cona, se tiverem a mais, não Ou é? uma cona, se tiverem tipo assim a mais, não é? Está a subejar lá em casa. Então, atirem que eu também recondiciono e entrego ao bom caminho. Pronto, e posto isso, sei lá, uma coisa para acabar. Já uma vez alguém acabou com poesia. Não, ainda não. Então Pode vamos ser. fazer aqui uma declamação de poesia. Vais ir para um poema badalhoco. Vais para o Bocage, não? Tenho um favorito sim, de Bocage, que é a água. Mas queres todo? Todo se calhar é muito grande. Dá só o que quiseres. Meus senhores, eu sou a água, que lava a cara, que lava os olhos, que lava a rata e os entrefolhos, que lava a nabiça e os agriões, que lava a pissa e os colhões, que lava as damas e o que está vavo, pois lava as mamas e por onde cago. Meus senhores, aqui está a água, que rega a salsa e o rabanete, que lava a língua a quem faz minete, que lava o chibo mesmo da raspa, tira o cheiro a bacalhau rasca, que bebe o homem, que bebe o cão, que lava a cona e o barbigão. Parece-me que chega. Está feito. Olha, José Maria de Bocage, senhoras e senhores, quem gostar, está disponível na net, é um excelente poema sobre a versatilidade da água. podes dar o handle dele no Instagram ou não? Não sei se tem, será que já alguém se apropriou? Certamente deve haver alguém. Nem que seja um descendente, não é? Que vai tentando manter a relevância. Epá, mas por acaso o Bocage do Essa de Queiroz já se conhece. Um gajo que até ganhou um prémio há uns anos. Mas do Bocage, como ele tem este lado carregado, certamente há de ter descendência, mas Claro que sim, e não há de ser pouca. a não ser, às tantas descobria-se este senhor foi virgem a vida toda. Sim. Aliás, não, nem era, mas nem era por opção. Tipo, foi uma cena que, tipo, imagina, como para os cantores, para os castratos na ópera, capavam-nos
Ele, para descobrir a sua veia poética, também tiveram que lhe cortar a pilinha fora, uma coisa qualquer. Deu-se conta, estava a escrever, ok, gosto do que escrevo, e temeu aquilo que por vezes acontece com os comediantes. Eu tenho medo de ir para a terapia porque tenho medo de perder algo da graça. Posso enverdar pela via da, à falta de melhor expressão, do puteiro. Tenho medo que isso afete a minha poesia. Logo, vou-me permanecer casto a vida toda, passando a imagem que sou um folião. Exatamente. Mostrar realmente ao mundo os prazeres da folia para que todos possam degustar, ainda que eu não goste. Mas seria uma desilusão. Havendo a possibilidade de viajar no tempo, e caso alguém fosse para o tempo do Bocage, afinal, não é a figura que está nos versos. Imagina, era um gajo que estava sempre de casaquinho de malha, com os Yeah. chinelzinhos de quarto, a beber um chazinho quente e a escrever estas coisas. De vez em quando, todos os domingos, comprava o jornal para fazer as palavras cruzadas e era assinante regular da Voz do Domingo, o jornal da Igreja Católica. Yeah. Epá, seria uma desilusão, não é? Não sei até que ponto é que seria desilusão ou que seria assim, olha, de valor. Como é que Sim, este gajo escreveu tão tanto e tão bem da perspectiva de quem não conhece? desilusão no sentido em que não era uma escrita que tinha Sim, que ver com a há uma vida. dissociação de expectativas. No entanto, não seria o primeiro em que a obra nada tem que ver com a vida, até porque é isso que, por exemplo, faz o Exato, ator. olha para o Michael Jackson, não tem nenhuma música sobre enrabar crianças. Até ver. Sim, mas eu acho que ele também já não vai lançar mais nenhuma. Por exemplo, o Prince tem carradas de músicas por lançar. Ele deixou um álbum E em está, que tipo, todas imagina as aquelas, músicas... assim, Mas está toda a gente a impedir aquilo, não é? Está toda tipo, a gente... nem ia por aí, tipo aquelas cápsulas do tempo, aquelas cenas que o gajo que fez as músicas, gravou-as, guardou-as numa cápsula do tempo, enterrou no sítio e só daqui a 100 anos é que podem abrir. Yeah. E de repente, quando vão lançar aquilo, meu Deus, que javardeira. Seria a banda sonora da pedofilia daqui para a frente. E era a música mais ouvida à porta do infantário. Um gajo rapta uma criança e é preso, né? Porque raptou a criança e tipo, olha, passei, raptou uma criança, mas raptou porquê? Porque eu preciso desta criança para a minha vida sexual. Então, mas você é pedófilo? Não. Eu sou velhófilo e nada atrai mais velhos que uma criança. Isto, no fundo, é só o isco. Não é? Que em relação à poesia podia ser a mesma coisa. Tipo, imagina, ele era o gajo que estava numa casa de meninas e estavam elas todas malucas e chegaram, não, 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 não. Eu estou aqui só para investigação. Eu não estou aqui para consumo. É só da ótica do visualizador, nem é do consumidor. Para se inspirar naquele meio, não é? Exato. Mas é Seria... inserido no meio para ter contacto com a realidade, Yeah, yeah. ainda que de forma indireta. Seria expectável que ele tivesse com uma cadeirinha a assistir a uma cópula alheia, por exemplo. Por exemplo, sim. Aliás, até numa Estava um cena que cliente dessa prostituta, mas quem é aquele senhor que está ali? Pish, é o Bocage. aquele senhor é a razão pela qual você só paga 30% do preço. Yeah. É a razão pela qual as quartas-feiras. Se fosse uns anos mais tarde, seria este O gajo. descontão. Sim, sim, sim. É um gajo que está a fazer um documentário. Eu tenho medo quando vejo um banco perto de uma parede, se me senta, às tantas aparece uma câmara e sou obrigado a dar um testemunho. Por acaso, Portugal tem esta cena com humor claros, facilmente esquece as figuras mais para trás, o caso do José Vilhena. O Bocage, como tem estes dois lados, seja o humor e seja esta poesia mais carregada, ele facilmente tem estes dois critérios para o esquecimento. Ninguém vai buscá-lo. Ninguém fala de Castro como quem fala de Camões, não é? Sim, de Camões, de Fernando Pessoa. Normalmente para por aí porque a maioria das pessoas não conhece mais poetas. Eu dos gajos, para mim, que escreveu melhor e que é claramente desapreciado até certo ponto em Portugal, é Gil Vicente. Por exemplo. Mas nesse Diz. caso, já não me recordo, eu até me recordo, mas não vale a pena dizer o nome dele, ele pode não querer que eu diga, mas é um comediante. Estamos a falar em relação a um outro comediante maior, estava a expor a minha tese, o que é que eu acho do humor. Aquilo que eu noto é que, se recuares, por exemplo, até o Gil Vicente e dás um exemplo, sempre os melhores exemplos de cada época. O que é que tu podes dizer que está a acontecer ao longo deste tempo? Parece-me sempre que é uma diluição. Sei lá, um melhor exemplo que possas considerar do humor atualmente. É sempre uma diluição do que está para trás. Nem é nos temas, nem é nas abordagens, é mesmo na questão das palavras. Quando tu pensas, por exemplo, num comediante Beto de gabarito, a forma como ele mexe nas palavras é sempre uma versão mais aguada. Eu estou a fazer isto rápido, os exemplos depois podem-me acusar de contraste desproporcional, que não ajuda, sobretudo, o comediante português. Mas, por exemplo, o Jorge Carlin.
tem sempre uma ligação. O facto do George Carlin aparecer deve-se ao facto do Lenny Bruce estar lá atrás. Ele olhou para ele, Sim, ok, sim. isto serviu de exemplo. Eu parto para aqui. O salto do Lenny Bruce para o George Carlin não houve uma diluição. Ele pegou naquilo que achava que devia levar e fez aquilo que achou que devia fazer. Mas daí para a frente, é claro que isso era preciso fazer uma espécie de estudo profundo, mas há um momento a partir do qual, sobretudo quando isto se tornou mais entretenimento do que arte, o artista estava mais preocupado na destilação, a coisa mais pura possível. E depois o pessoal aguenta ou não aguenta. E houve um momento, é claro que isto não houve um momento, este dia decretado a partir daqui, mas para simplificar, houve um momento a partir do qual a comédia e o outro tipo de artes, porque isto é aplicável a tudo, quando se fala da morte, e a morte não é um tema que apareceu agora, pode usar exemplos lá mais para trás, isto é uma versão diluída do que já foi feito algumas vezes. Claro que sim. No caso do Gil Vicente, por exemplo, figuras arquétipas, o parvo, podes não te identificar muito com aquela linguagem porque a nossa linguagem é outra. Quando ele trata um assunto que é passível de ser tratado agora, a forma como está a ser tratado hoje é uma forma diluída. É uma forma que justifica-se muito, tem muito medo, nunca chega a ir ao osso. Perdes sempre com rodeios, com tangentes. É isso, mas por isso é que eu acho super engraçado a cena de Gil Vicente, mesmo em termos de vernáculo, percebes? Aquilo ia tudo lá para o meio. E tu, se fores a pensar bem, Alcoviteira, na altura, tinha exatamente a mesma força de palavra que hoje tem puta. Sim, 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 sim. Mas é uma variação daquilo que eu estou a dizer. Quando eu falo diluição, é igual a dizer violação. Também no sentido é a violação da atenção. É uma diluição no sentido em que as coisas que são as mesmas, cada vez mais aguadas, mas é uma diluição do potencial, ou melhor, do número de coisas que apareciam. Por exemplo, aí disseste do estúpido, a alcoviteira. E se olhares para os dias de hoje, há figuras que não entram. Há figuras que não entram porque não são bem vistas, sobretudo para a alta sociedade. E aquilo que está a acontecer nos comediantes, nós replicamos sempre o modelo das elites. Voltando para as palavras. Há palavras que, se tu disseres em stand-up, Claro que é. isto não acontecia, no exemplo do Bocage, no Gil Vicente, isto faz sentido aqui. Isto é a melhor forma de dizer que a personagem está a dizer. Atualmente não é isso que norteia o comediante ou o Não, artista. até porque a melhor forma passou a ser algo, um ponto que já foi feito várias vezes e as pessoas estão sistematicamente a esquecer-se, que é as pessoas que dizem, essa piada é ofensiva. Não, esta piada é ofensiva para ti. Falta aí o para ti, Sim, sim, que sim. que é muito importante. A piada não é ofensiva, a piada não se levanta, vai-se embora e diz até a ofender pessoas. A ofensa está do lado de quem a sente, não na boca de quem a diz. Em 90% dos casos. A não ser que eu olhe para ti e diga, ó, seu careca de merda, vá para a puta que pariu, e pega nesses auscultadores que tu tens, faz um origamizinho, enfia-os no cu e na cabeça metes uma cona quando estiver a chover. Ativamente a tentar ser ofensivo. Mas mesmo assim, eu tenho sempre uma palavra a dizer. Exatamente, tu só Eu te escolho. disseres. Exatamente. A discussão nunca chega aí. Seja aí, seja em questões, algumas das questões do ativismo, a conclusão a que se chega é não há livre-arbítrio. Assim que acontece uma coisa, só há uma possibilidade. E isto é diminuir em muito a potencialidade do ser humano. Saindo dos casos extremos, agora voltando para o caso do recreio das piadas. Tu, diante de uma piada, tens várias opções. Tu não tens só uma opção. Podes Tens... rir, podes bater palmas, podes te levantar e ir-te embora, podes vaiar, podes assobiar, Exatamente. podes mostrar uma mama só assim, tipo, oi, porque Yeah, não? e que é uma coisa que falta, não é? Que é uma coisa Eu que também falta. acho. Eu até dispensava as palmas. Uma mamoca assim, depois, oi, né, tipo, "Ui". A partir do momento que a única escolha que eu tenho, é claro que é uma redundância, não tenho escolha, ofendo. Mas é aí que está o porquê da tua diluição sucessiva, percebes? Sim, 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 sim. Há uma espécie de um catering, estás a ver, em que de repente, tipo, Sim, primeiro o catering tinha tudo, mas depois, mas eu não posso comer glúten. sim, Depois veio exatamente. outro, mas eu sou alérgico a marisco. Sim, Depois veio o exatamente. terceiro gajo do público, pois, Exatamente, mas ele a exatamente. mim, os açúcares caem mal, e tu de repente tens um prato vazio. Sim, um prato não é bem nada, não é? É um prato, Exato. é o prato mais mediano de todos. Não pode ter nada que o diferencie. A partir do momento que ele toca uma certa nota de sabor, essa nota de sabor é uma alergia para alguém. Não é? Exatamente. E é isso que eu acho do que se está a tentar fazer. Não quer dizer que acho que é o que está a acontecer ao humor genericamente. Tanto que ainda hoje, por exemplo, me cruzei
com um beat excelente do Mark Normand que ele partilhou e que está bué engraçado, em que ele pega numa série de... Ele pega na cena do politicamente correto e cria um cenário no sentido de... Imagina que tu vês uma desgraça a acontecer. Um chinês atropelou um preto. Se tu tiveres que ser politicamente correto na comunicação que tu fazes às autoridades, aquelas duas pessoas morrem. Sim, 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 sim. Houve um indivíduo que atropelou outro indivíduo. Não, pois, era um chinês, mas não é porque eles conduzem mal, não, isso é um estereótipo que está a ser perpetuado, mas não é a minha opinião, ok? Então e o indivíduo que foi atropelado? Pois, era um afro-americano, mas daqueles mais escurinhos, estás a perceber? Porque, atenção, eu não disse preto, hein? Porque ele não é preto, ele é um afro-americano. Então, e o que é que aconteceu? Não, havia um veículo, não era um carro, era um veículo que se posicionou diretamente em cima dele contra a sua vontade. O que estás a fazer é um exemplo claro da diluição. Tu estás a diluir aquilo que podia ser dito em 3 ou 4 palavras. Exatamente, mas é este exercício que gera a alimentação da piada, porque depois isto vai ter uma punchline muito Sim, fixe, sim, porque eu não sim, vou sim, estar a sim. roubar o material ao homem. Sim, 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 sim. Mas isto depois acaba e acaba mas, muito bem. mas no plano prático, se fizesse isso em todas as abordagens do cotidiano, Do teu dia a dia, tu nunca tu ainda chegavas a estavas na lado. primeira, ainda estavas a tentar pedir o pequeno almoço. Queres um café, mas como é que eu peço o café? Pedir é. Eu Isto é quero um uma... café, mas não quer dizer curto que os anões podem se sentir Sim. ofendidos, também não quer Ou antes dizer. disso, o pedir, isso epá, põe a nu aqui a hierarquia de poder, é como se eu pudesse mais que a outra pessoa que está do outro lado. Qual é o verbo? Exigir ainda é pior. Epá, será que eu posso entrar? Isso é invadir a privacidade. Solicitava à Sua Excelência o favor de me servir. Devia servir. Seu rico, seu burguês. E café, é verdade, agora recordei-me de café. Há certos sítios do planeta em que o café é uma atividade altamente predatória. Há pessoas a sofrer para que nós possamos fruir desta coisinha. É verdade. Aqueles dilemas que eu nunca entendi. Há coisas que não fazem sentido nenhum. Mas imagina, não faz sentido. Todos os anos há carradas de missões para enviar comida para a África. Porquê é que não se arranja uma missão para trazer os africanos de lá? Ponto. Metade daquilo só tem areia, querem cultivar o quê aí para comer? Não há comida, venham para onde há. E depois a questão é, a partir daí, também deixavam de ser os desgraçados das crianças e o caralho a terem que andar a minar lítio ou a extrair enxofre e tudo mais, porque já não estavam lá, estavam em sítios onde há comida. E portanto essa parte está salvaguardada. E agora então vamos com máquinas e vamos tirar então aquilo que precisamos. Para o mundo continuar a evoluir. E fez. E toda a gente ganhou. Ninguém ficou doente. Não há pessoas a dissolverem-se em ácido sulfídrico e tudo mais porque estavam a carregar enxofre quando começou a chover e não era cona, era mesmo água, então houve uma reação química. Tipo, merdas assim do género, percebes? Tipo, há coisas que não. Na mina de Mas lítio, se a cona caísse ia desvalorizar o tu és um lítio. gajo a favor de fronteiras. Daquelas questões que Atenção, eu sou a favor de culturas. Mas o conceito em si de fronteira acho que é um bocado bacuco. Apesar de não ser a favor de imigrações descontroladas, nem nada que se pareça, não é isso que eu estou a dizer. Acho é que esta nuance de que eu sou uma pessoa diferente daquela porque a minha base cultural é diferente, que isto não é benéfico para ninguém. É nesse sentido que eu qualifico a palavra fronteira, percebes? Uma dissociação de humanidade em parcelas mais pequenas. sim, é uma espécie de eugenia de bom tom. Algo assim do género. É uma espécie de diluição de uma das ideias do nazismo, ainda passa. Pois há pessoas que congregam as duas visões. Era sinal que tínhamos atingido um grau de iluminação em que, ok, afinal, não é necessário. Em que toda a gente entendia, tipo, imagina, até mesmo para as pessoas que migram, aquele país ou aquele bloco de terra ali já está com muita gente. Vamos antes para este, tem comida à mesma. Por acaso, revi e quero rever novamente nos próximos tempos para entrelaçar aqui algumas ideias. Não sei se viste ou reviste recentemente aquele filme já mais antigo que é Os Deuses Devem Estar Loucos. Não vi recentemente, mas lembro-me. Estás a falar do primeiro, em que uma Sim, garrafa sim. de Coca-Cola é a revolução do mundo. É exatamente. Eu acho que a revi há 2 anos e quero voltar a ver nos próximos tempos. Um belo ponto de partida para este raciocínio. Ali estava tudo bem porque tudo o que estava ali estava cartografado. Nós sabemos tudo do que está aqui.
A partir do momento que entra um elemento estranho, Um elemento estranho, externo. uma coisa parodiável que é, para nós que nós sabemos de onde é que aquilo vem, é uma garrafa de Coca-Cola, mas aquilo depois, se há uma coisa estranha que chega à tua beira, Não é que chega à tua beira, que cai do céu. sim, aí tem outra conotação. Isso realmente muda tudo. Diamante só tem um valor porque lhe atribuímos o valor. O ouro é ligeiramente diferente porque uma das formas de fugir a isto é ir para um comunismo, mas depois entrávamos sempre no Mas qual problema. comunismo, meu? Como é que tu resolves o problema garantindo que há meia dúzia de pessoas que protegem outra meia dúzia em estruturas oligárquicas Sim. enquanto impõem miséria a toda a gente à volta deles? Mas aqui voltamos, eu acho que é o problema central, seja de pequenos, médios e grandes problemas, que é, mesmo que a ideia seja boa, A ganância humana a desvirtuar. sim, rapidamente há um desfazamento ao pô-lo na prática. Comparando o cristianismo, em certas partes até podia ser alguma coisa porreira, o desvirtuamento foi Depois vamos para as cruzadas, vamos para enrabar crianças, vamos sim. para a Rapidamente. Inquisição. É porque às tantas dá a volta, como faço algo em nome deste senhor, uma espécie de legitimação. Era isso que era vendido. Não sei se tu sabes como é que era e como é que isso era vendido aos templários. Era vocês vão, porque no final, quando a cruzada terminar, Deus absolve-vos todos os vossos pecados. E então aquilo depois ainda havia uma corrida, que era durante a missão, ainda podiam acumular pecados, porque só no final é que Deus absolvia, e portanto não fazia diferença se eram muitos ou poucos. Mas eu já não me recordo qual foi o historiador, já foi há alguns anos, mas a respeito disso, eu nem sei se esse foi o aspecto mais importante, o lado monetário, em Sim, também havia em que pagavam logo. Sim. Mas isso nos descobrimentos foi a mesma coisa. Porque é que havia tanto voluntário para ir para as naus portuguesas para os descobrimentos? Mais de metade delas iam ao fundo, caralho. Nunca mais voltavam. Ou morriam, ou naufragavam, andavam à costa num sítio qualquer e lá ficavam, até morrerem de outra maneira qualquer. Se calhar houve uma altura em que isso era impossível de esconder. Mas será que no início o pessoal que embarcou nas segundas e nas terceiras levas tinham acesso a esses dados? Partiram, não sei se este número faz sentido, mas 100 voltaram 10. Ficaram lá, que é para guiar o caminho. Então, quando chegar lá, já vai ter Isto é o seguro. acampamento. Isto é seguro. Eles ficaram a montar o acampamento, a montar as casas e não sei o quê. Até porque é que aquela está inclinada já parece que vai naufragar? Isto é um... Está a sacar cavalinho. Jovens de hoje em dia, estes doidivanas, agora vai aqui tentar sacar cavalinho com a caravela. Porque é que aquela está quase a ir ao fundo? A decoração do fundo do mar, os peixinhos também gostam. É um submarino. Esta é um submarino. Mas Involuntário, mas é um Sim, o submarino. submarino involuntário, é isso. Não há naufrágio, vai dar quase a volta à tartaruga. A tartaruga não sabe usar nada. Os peixes veem qualquer merda a cair no mar, temos uma casa nova. Se a tartaruga levasse a palhinha na boca até a um barco, para decoração. Uma cena de boas intenções, tipo, chegar ao pé do barco, olha, desculpe, deixou cair isto. E devolve a palhinha e manda-se ao mar outra vez. Porque, quase todos os peixes se adaptam... Não se adaptam, por exemplo, ao crudo. Isso ainda não se conseguiram adaptar. Pensei que ia dizer à frigideira. Sim, ou ao sim. espeto. Ainda não se adaptaram. Agora entrava a questão da memória. Não sei se a tartaruga tem assim uma capacidade de armazenar cenas, não sei. Na carapaça aquilo deve ser uma grande dispensa lá dentro. Porra, não é? Já viste a cena dos gajos que fazem a sopa de tartaruga? Acho que já vi. Aquilo é todo um processo que é, tipo, é moroso e complexo, porque senão depois aquilo, pelos vistos, sabe mal, ou tem impurezas e causa doenças e causa mais não sei o quê, porque a tartaruga também é um bicho fodido para matar pessoas. Não no sentido de uma tartaruga atacou-te, mas tu a comer tartaruga podes apanhar tipo 500 doenças diferentes, uma merda assim do género. E há toda uma série de processos que um gajo chega a ter, não queres antes um caldinho verde? Dá cá à prova um caldinho verde e mete depois bolitas de chouriço. Em vez de ter só uma ou até tu mais uma rodela de chouriço, ficas com duas, come um caldinho verde. Também é verde como a tartaruga. Se ela tem tanta doença, se calhar conseguimos perceber mais ou menos quantas tartarugas é que estamos a matar devido à poluição. Mas faltam os dados, quantas tartarugas é que estão a matar seres humanos, porque há seres humanos que querem... Sim. Sim, é o mesmo que os japoneses fazem com os golfinhos e com as baleias. Os asiáticos, sobretudo os chineses, logo no início, o ser humano foi nesta demanda de experimentar tudo o que havia para comer. No Ocidente, acho que mais ou menos parámos. Agora só estamos a inventar a comida processada. O que é uma nova comida processada? Vamos comer. Mas a nível de bicho, mais ou menos está fechado, não é? Está mais ou menos fechado. Tu viste aquela merda que agora há um gelado que é feito de plásticos?
Que arranjaram, é sério, arranjaram uma Não, não vi. enzima que decompõe o plástico em coisas para poder ser consumível. E eu fico a pensar, então quer dizer, andamos com problemas que já há, tipo, 100% dos homens já têm microplásticos na tomatada, Yeah, cem por yeah. cento das mulheres já têm microplástico nas mamocas, umas até já têm macroplásticos, mas essas Sim, pagaram para sim, sim. ter. Mas mesmo involuntariamente, microplásticos nas mamocas, 30 por uma linha, e agora o que fazia falta era arranjarmos uma maneira de comer mais plástico. Há plástico que se aguenta durante, sei lá, 200 anos. Será que o homem vai aumentar a esperança de vida ou Tipo, vai eu diminuir? pensei que ias dizer uma cena tipo carne maturada, tipo, este plástico é muito velhinho, tipo, tem aqui um plástico com não sei quanto tempo. Oh, então imagina pior ainda, imagina que alguém começa a reciclar para fazer gelado também, mas recicla só preservativos. Que javardeira. Se bem que não é plástico, é látex. A questão é se alguém se desfizer de um corpo, agora facilmente pode pôr num ecoponto. E Exato. ninguém lhe pode dizer nada. Este gajo estava cheio de plásticos. Agora vocês é que têm que escolher, não é? Tipo, é como um gajo quando mete tipo uma lata de atum no ecoponto das embalagens. A embalagem é claramente metálica, então, mas está toda cheia de óleo. Mas isso é um problema vosso, não é meu. Não fui eu que pus lá o óleo. Exatamente. Vocês se querem tirar, aproveitar o alumínio, livrem-se do óleo. Está feito. Está Chão. feitinho.